Estamos iniciando o nosso programa Verdade Absoluta e a intenção desse programa é conhecimento e esclarecimento. E hoje esse extra que estamos gravando, porque não poderíamos deixar de lembrar deste fato que há 85 anos atrás aconteceu, apropriadamente ali na Alemanha. Isso aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial. Aliás, este episódio, este fato que aconteceu, que se deu na Alemanha, a Alemanha nazista, desencadeou um processo de perseguição, podemos dizer, disso que nós chamamos de antissemitismo. E esse evento triste, deplorável e negro, que ficou conhecido como a Noite dos Cristais, alguns lembram, os mais jovens provavelmente não lembram, mas quem tem de 50 anos para ir por diante, 50, 60, 70 anos, vai lembrar sim, e porque está também isso escrito na história e na memória de muita propaganda, de muita coisa que foi publicado naquela época. E nos anais da história, isso está lá. Se você entra aí no Google, você vai, digita lá Noite dos Cristais e você vai ver esse fato que aconteceu, triste, deplorável e negro, na Alemanha nazista. Esse fato da Noite dos Cristais aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial. Aliás, eu até quero dizer que a Noite dos Cristais aconteceu e foi isso daí que deu o levante principal para que viesse a grande perseguição contra os judeus. Porque a Noite dos Cristais, que ficou bastante conhecida, está nos anais da história, há 85 anos atrás, é a derrocada do antissemitismo, né? Da perseguição contra o povo judeu. E eu costumo sempre dizer, o povo judeu é um povo perseguido, é um povo odiado. As razões são muitas, não é? Eu até já fiz um vídeo dizendo e mostrando para quem me assiste que o povo judeu, de uma certa forma, eles têm culpa no cartório. Não por razão de discriminação, como determinadas situações como a Noite dos Cristais, que aconteceu há 85 anos atrás, esta guerra do Hamas e outras guerras, a Guerra dos 6 Dias e outras que aconteceram, né? De perseguição contra o povo judeu, ou que nós conhecemos como o antissemitismo. Mas o povo judeu tem uma certa culpabilidade na história pela rejeição. Nós falamos que essa questão é uma questão não tão somente de geopolítica, não é uma questão de política de terras, mas é uma questão também espiritual. Para aqueles que não entendem muito e não levam muito a sério a questão do lado espiritual, não vão entender nunca e jamais. Mas nós que conhecemos um pouco deste lado, tanto o lado material como o lado espiritual, entendemos que Israel tem a sua culpa, ou como podemos dizer na linguagem popular, não é? Rabo preso pela rejeição ao Messias enviado, não é? O próprio Messias, ele, o Filho do Altíssimo, conhecido como Jesus Cristo, ele era judeu, muito embora nasceu ali na Palestina, em Belém, né? Efrata, Belém da Judéia, que ficava no território palestino. E muitos não sabem, ou talvez até ignorem, né? Mas o próprio Jesus, ele era palestino, né?
mas ele era judeu, porque a Palestina está dentro do território israelense, do território judeu. Então ele é o rei dos judeus e será sempre, quer que alguém queira ou que não queira. Mas a realidade da rejeição do povo judeu ao seu Messias, ao seu Salvador enviado, acarretou essa derrocada terrível de perseguições e de ódio, né? Mas eu também quero levar em consideração o fato de que o Senhor Jesus, ele foi rejeitado e dentro do plano de Deus, o plano de salvação, provavelmente isso veio acontecer para que desse espaço para outros povos, já que o próprio Jesus ele veio para o seu povo, para o povo judeu. Mas como o povo judeu o rejeitou, ele abriu espaço para todos aqueles que não são judeus, e nós conhecemos que tudo aquilo que não é judeu é gentil, né? A palavra gentil, trazendo para a linguagem popular, é aquele povo sem Deus, tá certo? Aquele povo rejeitado que não tinha Deus. Ou podemos até dizer aquele povinho. Então o povo judeu, eles tinham essa questão aí de não se comunicarem com o povo gentil, né? Se não fosse judeu, então não quero comunicação, não quero conversa, não quero bate-papo. É uma certa diferença nesse lado peculiar de alguns rituais. Então, esse lado peculiar do povo judeu fazia a diferença entre o povo gentil, porque o povo gentil, eles não aderiam ao costume judaico. Muito embora, quero abrir aqui um parêntese para dizer que muitos gentios aderiram, mas a maioria do povo gentil não aderia, tá certo? Assim como aquele diálogo que o Senhor Jesus teve com a mulher samaritana, né? Então esse lado peculiar do judeu em cumprir a lei de Moisés, aos rituais sabáticos, as luas novas, as festas, entendeu? Que eles tinham, que o povo gentil não tinha esse costume, né? O povo gentil era chamado o povo pagão, aquele povo que não dá a mínima para esse tipo de coisa, da religião, né? Eles adoravam qualquer coisa, os deuses de barro, de ouro, de prata, de pedra, de tudo. Então o povo judeu ele era separado, não havia essa comunicação, até porque houve esse diálogo da mulher samaritana com o próprio Messias, com Jesus, e ela disse: como é que você está dialogando comigo, pedindo água para mim, né? Porque ela foi lá na fonte pegar água para beber, e Jesus pediu um pouco de água, e ela, sabendo, conhecendo a característica do judeu, disse: como é que você me pede água sabendo que eu sou samaritana, né? Sou de Samaria e você é judeu, e os judeus não se comunicam com outros povos, com outras raças, entendeu? Então não havia essa comunicação, e Jesus teve aquele diálogo com ela, e até foi muito interessante, mas eu não quero entrar nesse assunto, porque o assunto não é esse, e sim a noite dos cristais. Mas eu quero apenas esclarecer que essa questão do povo judeu ser odiado e o antissemitismo ter se espalhado pelo mundo, e esse lado peculiar dos judeus em diferença de outros povos, porque eles são diferentes na verdade, são diferentes, obedecendo aqueles rituais da lei mosaica, da lei de Moisés. Mas o que nos leva a entender e a compreender é quando nós conhecemos o lado político, da geopolítica, e também o lado espiritual, e temos que encaixar esses dois lados, o geopolítico e também o espiritual, senão não vai, o quebra-cabeça não fecha, entendeu? Então, para fechar esse quebra-cabeça, nós temos que juntar essas duas partes, o espiritual e a geopolítica. Mas, na realidade, essa questão do antissemitismo que está se espalhando, e por incrível que pareça, as pessoas estão se assombrando, mas por que isso está acontecendo? E principalmente agora, com este conflito entre Israel e o
Hamas, ali na faixa de Gaza, e a coisa está ficando esquisita, está ficando preta, entendeu? Insustentável. E muitos povos, né, muitas nações começam a criticar. E aí vem agora a questão do grande medo que isso possa se espalhar mundo fora, né? Aqui no Brasil mesmo já se começa a se vislumbrar muita gente aqui no Brasil que é contra Israel, né? Não vê com bons olhos Israel. Eu creio plenamente e ninguém tira isso de mim, né? Como brasileiro, como pernambucano, que sou, mas resido na Bahia, estou morando na Bahia há algum tempo, mas como brasileiro eu reconheço que nós estamos num país que é de esquerda. O Brasil sempre foi um país de esquerda, entendeu? Então eu já disse em outro vídeo que os esquerdistas, não é que eu tenho nada, é problema deles, tá certo? Problema deles. Eu não tenho nada a ver com direita nem com esquerda, ok? Nem com extrema esquerda, nem com extrema direita. O meu lado, entendeu? A minha ótica e a minha política é outra totalmente diferente. Eu não me meto com isso é coisa desse povo. Então nós que temos conhecimento da palavra de Deus, não nos metemos. Eu acho até que nós, os cristãos, não devíamos, principalmente o povo evangélico, se meter com essa questão de confusão e de política, porque isso não leva a nada, porque esse mundo está mergulhado no caos, e o príncipe desse mundo, que é o diabo, e muitos estão seguindo ele e vão seguir, tá certo? Então o antissemitismo não é nada mais, nada menos do que algo diabólico. Por que as pessoas odeiam o povo judeu? Porque há 45 anos atrás houve aquela derrocada de destruição, queimaram as lojas. Hoje, neste dia 9 de novembro de 2023, está fazendo 83 anos que antes da Segunda Guerra Mundial estourar, houve uma grande perseguição contra o povo judeu. Eles incendiaram lojas, mataram muita gente, entendeu? O antissemitismo. E até porque, aproveitando esse gancho da época, né, há 85 anos atrás, o próprio Adolf Hitler aproveitou essa deixa e fez a perseguição bem acentuada e terrível e maligna contra o povo judeu, tá certo? E que veio a acontecer aquela perseguição nos campos de concentrações de Auschwitz e muitos outros, né? E depois que a Alemanha desenvolve essa perseguição e morte de mais de aí aproximadamente 10 milhões, alguns dizem 6 milhões, mas a conta é muito mais, contra judeus, principalmente contra o povo judeu, o povo negro, de pele escura, prostitutas, ciganos. Perseguição não só foi só contra judeu, mas o foco de Hitler era o povo judeu. Mas entrou também negros, entrou prostitutas, entrou também na jogada aí da perseguição ciganos, entendeu? Então, nós observamos que aí a questão nessa ótica, e também está inserida aí no contexto, a questão da geopolítica, não é nada mais, nada menos do que o ódio do diabo. Satanás, ele tem um ódio tremendo e terrível contra o povo judeu. E o primeiro antissemita, aquele que deu o pontapé inicial, que encabeçou esta perseguição, foi o próprio diabo. Porque quem derrotou ele lá na cruz do Calvário, um homem de carne e osso, um homem que muitos pensam que era um Deus e não tinha nada de Deus, porque o texto que está escrito na palavra, segundo o que Paulo escreveu, ele se despiu da sua deidade, ele deixou de ser Deus, ele tomou a forma humana, porque era o verbo se fez carne e habitou entre os homens, era um homem. Não era um Deus habitando entre o homem, não. Entendeu?
Não era um Deus habitando entre os homens, mas um homem de carne e osso, sujeito às mesmas paixões que qualquer homem. E aí é que está o segredo e a coisa maravilhosa. Este homem de carne e osso venceu o diabo, um judeu, porque Jesus Cristo era judeu. Por isso que é chamado de rei dos judeus. E Satanás, ele não aceita essa derrota, não é? Ele já foi julgado e sentenciado, só está aguardando o dia final de todas as coisas e a restauração de todas as coisas para ele, para o lugar dele, que é o lago de fogo, onde ele vai ser acorrentado e ser colocado lá de séculos em séculos sem fim, e de lá nunca mais ele sairá. Mas o primeiro antissemita é Satanás. Entendeu? Então, você observa que essa questão que aconteceu, dessas perseguições que vêm se desenrolando ao longo dos séculos e da história, entendeu? E principalmente desse tempo da Noite dos Cristais. Por que Noite dos Cristais? Porque foram quebrados muitos vidros com coquetel Molotov, eles incendiavam as lojas, eles colocavam gasolina, combustível dentro e acendia o pavio, e ali ficou muita garrafa quebrada. Por isso que os vidros, os cacos de vidros desses incendiários loucos e desvairados, que nada era do que nazistas. Nada mais era do que nazistas, entendeu? E aí foi o pontapé inicial para Adolfo Hitler pegar esse pontapé da Noite dos Cristais e lançar uma grande perseguição, essa derrocada terrível contra o povo judeu, que na Segunda Guerra Mundial ele aproveitou o gancho e levou-os todos presos, não é? E aí teve essa grande chacina terrível de mortes do povo judeu. Mas o judeu, ele teve essa rejeição e nós falamos, se eles conhecessem, se o povo judeu conhecesse ou tivesse o conhecimento que nós temos, mas como eles não creem em Jesus, eles não aceitam o Novo Testamento, eles são apegados à lei mosaica, então o Novo Testamento para eles não vale, não é? Então esse ministério cristão que o próprio Jesus Cristo lançou, do ir por todo mundo pregar o evangelho, aquele que foi profeta em Israel, eles não aceitaram. Então aí o problema se torna terrível. E eles passam por isso, e o próprio diabo aproveita a situação, entendeu? E a perseguição é muito terrível e feroz. E está se espalhando, depois agora desta guerra que está acontecendo entre Israel e Palestina, há um ódio acirrado em muitas nações do Ocidente. Não só no Oriente Médio, mas em muitas, aqui no Brasil mesmo. O Brasil mesmo, como eu disse, é um país comunista. O que é que nós temos de liberdade aqui? Aqui é um país de ditadura. Nós sabemos muito bem disso, de democracia, entre aspas, de democracia não tem nada. Até porque se você abrir a boca e falar muito, já sabe para onde é que vai, para o Chilindró. Tá certo? E pagar uma multa gigantesca. Então nós não vivemos num regime democrático, não é verdade? Então o país em que nós vivemos é um país comunista. Isso é verdade. E disso daí ninguém contesta. Nós sabemos disso de cor e salteado, não é? Agora, a maioria dos países que tem uma certa ótica de esquerdismo, não é? Eles estão malhando o pau. E outra coisa, a perseguição contra o povo judeu, esse antissemitismo, vai acontecer. E daqui para frente vai ser pior. Por isso que eu acho que a coisa é espiritual. A coisa não é meramente um conflito por causa do povo judeu ou de Israel contra o Hamas. Não, isso é uma coisa espiritual. E eu ainda vou muito mais longe. Quer que eu lhe diga? Isso tem que acontecer. Por que tem que acontecer? Porque isso daí é o pontapé inicial para o retorno do Messias. Do Messias que eles, o povo judeu, não recebeu, não aceitou como seu rei. Por que eles não aceitaram o Messias Jesus como seu rei? Porque eles esperavam um rei, entendeu?
montado a cavalo, com espada, com um grande exército para defender eles do Império, não é? Romano, porque o Império Romano, na época de Jesus e bem mais atrás, já tinha dominado toda a Judéia. Israel vivia sobre o monopólio e a manobra do Império Romano, e eles pagavam impostos, o povo judeu pagava imposto, pagava tributos a César, e eles queriam se libertar e sofriam muito com isso, na é verdade? E eles esperavam um rei que viesse com um grande exército, que Deus mandasse um homem com um grande exército para livrar eles e tirar eles da grande perseguição do Império Romano, porque eles estavam subjugados daquela forma. Eles não tinham vida própria, eles pagavam imposto, trabalhavam para o Império Romano. Ou seja, trabalhava 80% era para o Império Romano e 20% para eles. Então era uma situação terrível. Mas eu digo que a questão do antissemitismo que está se espalhando e vai se espalhar mundo fora. Essa grande perseguição que está começando a aparecer, que está começando a aflorar deste ódio contra Israel, vai crescer muito mais. Preste atenção no que estou dizendo. E a data de hoje, 9 de novembro de 2023, a derrocada da perseguição, do ódio acirrado, do antissemitismo contra Israel vai crescer muito daqui para frente. Israel vai ficar em situação de apuros a ponto de não suportar. Quando Israel não puder mais suportar, estiver sufocado pelas nações e muitos países do Ocidente que hoje apoiam Israel, vão voltar-se contra Israel. Incrível que isto venha acontecer, mas vai acontecer. Porque nós temos hoje praticamente os aliados, uma boa parte da Europa que apoia Israel, né? Grã-Bretanha, Alemanha, França, Espanha, Emirados Árabes, alguns, assim como a Arábia Saudita, mas já está ficando esquisita, não é? Então nós temos aí a OTAN, que também apoia Israel. Mas, quando você menos imaginar, como disse o próprio Jesus, quando falarem de paz e segurança, virá repentina destruição. Então, Israel vai ficar sozinho, acuado. Aí fica difícil, né? Porque Israel, nós sabemos que é um país poderoso, é inteligente, é um povo inteligente de cabeça, tá certo? Mas ele vai ficar numa situação que ele precisa de um salvador. Ele vai precisar de um super-homem. E o super-homem que vai pleitear esta batalha por ele é o próprio Messias, que eles rejeitaram. E aí eles vão reconhecer aqueles que eles rejeitaram e que disseram com a própria boca, crucificam. Aí sim haverá conversão e paz em Israel quando aquele que é filho do Altíssimo descer com os seus anjos. E aí eu quero ver como os exércitos da terra lutarão contra anjos. Mas isso está para acontecer. E eu trouxe hoje o assunto porque veio à memória exatamente 45 anos, não é, da grande noite de terror que o povo judeu, esse povo que vem, não é, sofrendo ao longo dos anos com esse tipo de coisa, né? Antissemitismo. E a noite dos cristais porque houve muita quebra de garrafas, de bombas que a gente conhece como coquetel Molotov, que é a garrafa cheia de combustível com um pavio, se acende, se atira, a garrafa quebra e incendeia. A noite dos cristais. O povo judeu já sofreu muito e vai continuar sofrendo. Até reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória e honra do Deus Pai. A coisa é espiritual, entendeu? A coisa é espiritual, mas tem que acontecer. Por que tem que acontecer? Por quê? Isso é profético. Isso é profético. Quando você lê Mateus 24, quando Jesus fala no seu sermão profético em Mateus 24, você vai entender bastante
sobre esse assunto. Guerra, rumores de guerra, não é? Nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, terremoto. Tudo essas coisas já vem acontecendo. Mas ainda falta o evento principal. Está bem pertinho de acontecer. Quando o próprio Jesus disse, então todo olho vai ver o Filho do Homem descendo nas nuvens com os seus santos anjos, com poder e grande glória. E todas essas nações que hoje perseguem Israel se lamentarão, procurarão buracos para se esconderem na terra, mas não vai haver solução para eles. Então, hoje falamos sobre a Noite dos Cristais, aquele ódio antissemita que aconteceu na Alemanha nazista bem antes da Segunda Guerra Mundial, a grande perseguição contra o povo judeu. Mas não se iludam, vai piorar. Se você está esperando uma melhora ou uma paz, não vai haver paz, tá certo? Daqui para frente só é desgraça. O mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo está movimentando o seu povo, as nações que ele movimenta, porque Satanás sempre trabalha nos governos. Satanás não trabalha na ralé, não. No paupérrimo, que está abaixo da linha da pobreza, ele trabalha com os governantes, com os exércitos, com os da cúpula, com os do poder, entendeu? Então esta terra está sendo comandada não por Deus, porque o próprio Jesus disse, o príncipe deste mundo, quem é que comanda o mundo? Satanás. Então o mundo está mergulhado sobre a égide, ou sobre o comando do príncipe das trevas. E ele odeia Israel, porque de Israel veio o Salvador que o derrotou na cruz do Calvário. Então ele tem esse ódio, por isso que as nações odeiam Israel. Esse antissemitismo é provocado pelo próprio Satanás. Porque o destruidor, o que expôs Satanás ao ridículo, o que fez Satanás ter a maior de todas as tristezas e de todas as derrotas, foi um judeu. Jesus, nascido na Judéia, em Belém de Judá. Um homem de carne e osso destruiu todo principado e potestade do ar, com tudo que ele tinha de poder. Um simples homem de carne e de osso chamado Jesus Cristo Nazareno. E ele, até hoje, ele não entende como aquilo pôde acontecer. O ridicularizou na cruz e o expôs ao ridículo diante de toda a terra. Satanás foi ridicularizado. Quando Jesus foi à cruz, não cometeu nenhum pecado e disse, está tudo consumado. Em outras palavras, Pai, acabei todo o meu trabalho e fiz com eficácia. E ali Satanás foi derrotado. Você entende? Porque Satanás odeia tanto o povo judeu, porque foi um judeu que o expôs ao ridículo e que o derrotou. Julgou ele e ele está aguardando só o dia de ser sentenciado à prisão perpétua no Lago de Fogo, que é o lugar dele. Então hoje falamos que não poderíamos deixar de falar da Noite dos Cristais, que foi uma coisa terrível. Você não conhece? Vai no Google e coloca a Noite dos Cristais e você vai ver que derrocada terrível e maligna fizeram contra o povo judeu, destruindo tudo, matando o judeu, destruindo as lojas, os estabelecimentos, as casas. E na própria rua onde eles encontravam, eles assassinavam. Isso aconteceu antes do estouro da Segunda Guerra Mundial, a Noite dos Cristais. É isto aí. Mas a nossa esperança está em Cristo. Amém? Tchau. Até a próxima.